que as chuvas em Pernambuco deixaram claro mais uma vez o quanto as autoridades eleitas por nós não estão nem aí, né, em relação a questões ligadas à moradia. A Sheila entrevistou o governador Paulo Câmara, né, nessa semana e perguntou, e agora, qual que é a prioridade? Aí o Paulo Câmara, sendo que já houve outros deslizamentos durante o governo dele em Pernambuco, que mataram gente também, falou assim: agora a prioridade é tratar para que isso não aconteça novamente com o investimento. Por que não fez antes? Tivesse feito isso antes, lá atrás, talvez a gente não estivesse falando dessa tragédia agora. Eles não estão nem aí. Eles só querem tirar o problema da frente deles, Renato. Infelizmente vai continuar sendo assim. Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla, que estava reclamando do frio de manhã. Temos problemas sérios de habitação no Brasil. Problemas que levam com que uma série de pessoas que não têm alternativa de moradia não consigam ter um lugar seguro para viver. Boa parte desses locais são territórios frutos de ocupação. São territórios que não contam com saneamento básico adequado. São territórios onde boa parte do Estado não exerce a sua função. E a questão que fica, como disse o Megali, é por que isso não é feito antes? Por que isso não faz parte de uma real política pública de contenção de contenção de deslizamentos de um lado e do outro lado de habitação? O valor do aluguel social, que em geral é dado para essas vítimas de ocupação, é um valor que ela não consegue usar para absolutamente nada, que ela no máximo usa para um quarto de um parente que ela vai pagar para ajudar as despesas desse parente. Isso vale para Santo André, isso vale para o Recife, isso vale para Petrópolis. O fato é que, ano após ano, isso continua acontecendo. Quando você pega o caso do Recife, por exemplo, e essa tragédia é comparada à até então maior tragédia da história do Recife, que era de 1975, mostra que se em 2022 não conseguimos ter condições melhores do que tínhamos em 75, no século passado, para salvar a vida dessas pessoas, para proteger esses, como gostam de dizer alguns, pagadores de impostos, é porque, de fato, nós evoluímos muito aí do século passado para cá. E a gente falou essa semana do conceito da obra que não dá voto, né? Obra de saneamento básico não dá voto, obra de contenção não dá voto, o político gosta de construir viaduto. Gosta de construir coisa que todo mundo olha, vê, que até incomoda, né? Mas tá incomodando porque eles estão trabalhando pelo bem maior. Quando ficar pronto vai ser uma maravilha. E isso dá voto. Há algum levantamento nesse sentido, Renato, sobre essa relação aí da necessidade que a gente tem de melhorias e o desejo que o político tem de alavancar a própria carreira em vez de melhorar a nossa vida? Olha, Megali, o que a gente tem visto aí na série de levantamentos que nós estamos realizando com os eleitores é que, quando se pensa nos grandes problemas do Brasil, inclusive pelo olhar da população, você tem problemas muito mais imediatos e que atingem a todos, como a questão da saúde ou, hoje, a questão da economia. O que a gente vê historicamente é que todas as ações de saneamento básico não são vistos eleitoralmente como algo relevante para um conjunto maior dos eleitores. Talvez para os eleitores que daquele bairro, daquela pequena comunidade, tenha até um impacto direto nisso. Mas o fato é que isso não dá voto objetivamente para os políticos e também não mobiliza a população. Agora, o que nós estamos começando a ver é que isso pode tirar voto.
pode tirar voto na medida que os acontecimentos geram um tipo de comoção nacional gigante. Agora, se todo momento a população pede gestores, pessoas que sejam administradores públicos de um bem público, o que se espera desses governantes é que eles evitem com que tragédias como essa aconteçam. Última questão é que isso tem desde Petrópolis crescido muito nas nossas pesquisas, é uma percepção de que isso não é mais um acaso e que tem crescido no Brasil e no mundo esses acontecimentos climáticos, o que reforça a percepção da população brasileira que o aquecimento global não é uma peça de ficção, é uma realidade que está cada vez mais próximo, que faz cada vez mais parte do dia a dia da população brasileira. Renato, quando a gente tem essa notícia e traz essa notícia de 128 mortes, é uma multidão invisível que finalmente aparece da pior forma possível, né? Porque só vê a periferia, só vê esses locais quem vive na periferia. Por exemplo, quem mora em São Paulo, já viu como é o fundão da Zona Sul de São Paulo? A gente passa e vê aqueles morros mesmo apinhados de casas, e são casas de alvenaria, são comunidades já estabelecidas, mas que só quem vive lá, só quem passa por lá é que vê. E por que essas pessoas vivem nesses locais? É porque elas escolheram viver ali? Não, né? Porque é onde dá para viver. Política habitacional tem que salvar a vida, obviamente, mas também essa política ela deveria ser mais ampla, né, Renato? Para agregar essas pessoas que nem sempre estão em situação de risco de vida iminente, mas que não conseguem evoluir a partir dali, que é uma condição tão difícil. E é um número muito grande, né, Renato, de gente que vive nessas condições. Carla, talvez um raciocínio interessante de ser desenvolvido por que, como regra, essas tragédias acontecem longe dos centros mais ricos das cidades e, como regra, obviamente existe exceção, em locais em que o saneamento básico está menos presente, né? Esgoto, escoamento de água estão menos presentes. Porque à medida em que esses bairros começam a receber esse saneamento básico, se consolidam como centros econômicos, o preço do aluguel vai ficando mais caro. E isso vai expulsando essas pessoas para regiões mais distantes aí, dessa parcela da cidade onde se concentra o maior número de empregos, onde se concentra o maior investimento público. Então, na prática, mesmo quando chega o serviço público, ele encarece aí o preço do metro quadrado e acaba expulsando a população mais pobre para regiões ainda mais periféricas das cidades. Existem exceções? Existem exceções. Existem exceções dos morros no Rio de Janeiro que estão presentes na Zona Sul, mas que mesmo assim tem um metro quadrado 2 vezes mais caro do que as favelas da Zona Oeste do Rio de Janeiro, por exemplo. Existe aqui o caso de Paraisópolis e Heliópolis, que estão em regiões um pouco mais nobres, mas que também o metro quadrado custa bem mais caro do que as favelas do Campo Limpo, por exemplo. Mas, na prática, o que a gente vê é que não existe uma política de habitação, além de não existir a política clara de saneamento básico, e isso faz com que o grosso dos investimentos nos serviços públicos se deem nas regiões que já são as melhores atendidas pelo serviço público. É mais ou menos o seguinte: o dinheiro vai para quem menos precisa. É isso, Renato. E os números mostram exatamente esse cenário que a gente assiste. Infelizmente, se repetindo. Dessa vez, no Pernambuco, a gente só fica em Pernambuco, no Grande Recife. A gente só fica se perguntando qual vai ser o próximo lugar. O Brasil tem 10 milhões de pessoas vivendo em áreas de risco. Esse é o número mais recente que a gente tem, é o número oficial, não é? De pesquisas baseadas no IBGE, baseadas no DIEESE. O maior estudo já feito no Brasil sobre esse assunto é que identificou esse número aqui, de pessoas vivendo em áreas vulneráveis, um número que equivale à soma de populações de BH, Fortaleza e Salvador, mais da metade
dessas pessoas fica na região sudeste do país. E tem um outro dado, já que a gente falou de política habitacional, que é importante, pesquisa do Diese, mostrando que os gastos do governo federal com o programa Casa Verde e Amarela sofreram um corte de 98% no ano passado, 98% de corte. O número de moradias entregues pelo governo para as famílias brasileiras caiu de 102 mil moradias em 2018 para 33 mil no ano passado. Lança-se o programa, faz-se a festa, recebe-se os aplausos nas redes sociais, mas o programa na prática não existe. É só um logo e um slogan. Pois é, e assim, conquistar uma casa é um projeto de vida inteira, né, para uma grande parcela da população, quando deveria ser o básico, né? É só um local onde a gente fica. E tanta gente perdeu exatamente tudo isso lá no estado de Pernambuco. Renato, um abração para você até semana que vem.